Então você comentou o seguinte, abre aspas, como alguma bondade pode vir de um ato de crueldade, fecha aspas. Ora, existe um princípio que permeia a criação no seu estado atual, que é o da necessidade da morte para que se mantenha a vida. Todos os dias nós promovemos sacrifícios de animais para sermos alimentados e continuarmos vivos. O vegetariano pode até protestar, dizendo que não faz assim, mas isso apenas porque ele qualifica os animais entre mais e menos dignos, segundo os seus próprios critérios, seus próprios conceitos. Porque o seu poodle come ração feita com animais sacrificados para que ele possa viver, não é? Mas ainda que você não tenha um poodle, um cãozinho de estimação, você não pode se eximir da culpa de assassinar milhões de criaturinhas todos os dias para manter a sua privada cheirosa e livre de bactérias. Ao despejar ali um bactericida, você promove de uma só vez a matança de um número de seres vivos que faria Hitler parecer Madre Teresa. Ou ao passar uma pomada germicida, ou tomar um antibiótico, ou pagar sua conta de água tratada com cloro, cozinhar seus vegetais, ou eu e você estamos sempre promovendo um holocausto de germes no nosso dia a dia. Nós matamos o tempo todo. Até quando você viaja, o pneu do seu carro, você pensa o quê? Que ele desvia das formigas? Até mesmo ao escovarmos os dentes e bochecharmos a nossa boca com um desinfetante bucal, nós detonamos a vida de milhões de bactérias. Agora repare que na criação, uns morrem para que outros permaneçam vivos. E é esta a dinâmica da vida que foi até profetizada sem intenção, não é? Pelo sacerdote que queria Jesus morto. Ele disse assim, Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, vós nada sabeis, nem considerais, que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Isso está em João 11, 49 a 52. O primeiro a promover um sacrifício cruento significa de sangue, foi o próprio Deus, como resposta ao pecado que acabara de ocorrer no Jardim do Éden. Um problema radical, que era o pecado, exigia uma solução radical. A Bíblia diz que fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Obviamente não havia pele sintética naquele tempo, então para vestir Adão e Eva com peles, Deus precisou sacrificar um animal inocente. Aquilo servia para substituir a inútil vestimenta de justiça própria, costurada por Adão e Eva a partir de folhas de figueira. Era tão inútil a roupa que Adão e Eva tinham feito, que quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam entre as árvores do jardim, e quando Deus questionou Adão, ele respondeu assim, eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Gênesis 3:10. Até Adão reconheceu que as suas obras não poderiam encobrir o seu pecado ou aliviar a sua consciência. Estava nu, diz ele, apesar de estar vestido com um cinto de folhas. Enquanto Caim tentava agradar a Deus com o fruto do seu trabalho, Abel tinha a mente do Senhor e ofereceu a ele um sacrifício cruento, um sacrifício de sangue. E desde o pecado, esta seria a única forma de agradar a Deus, porque era consoante aos pensamentos e intenções de Deus, de que o inocente morresse pelo pecado do culpado. Por isso, ao longo do Antigo Testamento, milhões de animais seriam sacrificados. Não para tirar o pecado do homem, mas para fazer recordação. Ou seja, era como se Deus quisesse despertar a consciência do homem, dizendo assim, veja o que você fez. Agora o inocente terá de pagar, de morrer por causa do seu pecado. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados, diz a Bíblia, todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, escreve o autor de Hebreus, no capítulo 10, versículos 3 e 4. Os sacrifícios que Deus exigia na lei eram sombras ou figuras do derradeiro sacrifício de Deus, a morte do seu próprio filho no lugar do pecador. A pergunta correta, então, que você deveria fazer, não é porque Deus ordenava o sacrifício de animais, e sim porque Deus iria querer
sacrificar o seu próprio filho. Mais uma vez, uma passagem da Bíblia em Hebreus diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados de uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Hebreus 10, de 1 a 2. E continua dizendo: agora, porém, ao se cumprirem os tempos, Cristo se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, 26 a 28. E a pergunta é: você está aguardando ele para a salvação? Você não estará aguardando para a salvação se não tiver aceitado o sacrifício tão terrível, tão cruento, tão sanguinário de Cristo na cruz.